Olá, bem-vindas aqui ao nosso canal do Espaço Íntimo Fisioterapia, o canal da nossa sexualidade, o canal da nossa sensibilidade, o canal onde a gente fala da nossa saúde sexual. Eu sou a doutora Márcia Oliveira, sou doutora em Ciências da Saúde, sou fisioterapeuta especialista em saúde da mulher e aqui nesse canal a gente fala de saúde da mulher, é o nosso espaço para isso. E a gente também tem o nosso Instagram, que mudou o nome agora, que é um Instagram que agora tem o meu nome, eu me senti na necessidade de estar mais perto de vocês, então o nosso Instagram agora é doutora Márcia Oliveira, do Espaço Íntimo. Mas o conteúdo continua sendo eu mesma que produzo, até para uma questão de plágios, problemas de cursos que estavam sendo vendidos por outras pessoas, porque a gente não vende cursos, a gente resolveu fazer esse ajuste na nossa página. E hoje a gente vai falar aqui nesse vídeo sobre algumas coisas importantes sobre o prazer sexual feminino. Por que eu vou te separar o prazer sexual da mulher do prazer sexual masculino? Bom, quem acompanha a gente aqui já sabe que existe uma série de coisas diferentes com relação à nossa sexualidade. Mas as mulheres até costumam dizer assim, mas pro homem é mais fácil. Márcia, pro homem é muito mais fácil ter prazer sexual. O cara vai lá, transa e, poxa, na verdade não é bem assim. Mas se a gente acha que pro homem o caminho é mais fácil, a gente tem que olhar por que pra gente se torna mais difícil. Por que nós, mulheres, temos mais dificuldade de atingir o prazer e ter orgasmo na relação sexual? O que faz com que a gente tenha essa dificuldade? Bom, primeiro que a gente tem comportamentos diferentes com relação ao sexo. Nós, mulheres, geralmente, eu estou generalizando, mas a grande maioria de nós é criada de uma forma mais protetiva. Então a gente é criada de forma a não pensar em sexo, a não ser muito sexualizada desde criança, desde cedo, por conta de uma proteção, do risco de abuso, do risco de uma gravidez precoce. A gente tem tantas coisas importantes na nossa sexualidade que a gente acaba tendo uma criação mais voltada à proteção. Já o cenário masculino, culturalmente, ele é mais explorado do ponto de vista do tipo assim, deixa conhecer a sexualidade, deixa explorar a sexualidade, deixa o menino tocar o pênis, deixa ele ver o pênis. E a gente também tem que entender que a nossa região genital, ela é mais escondidinha, ela é mais fechadinha. E a genitália masculina também é exposta. Então é mais fácil para o homem ver, sentir, perceber, tocar, do que nós mulheres. Uma outra coisa também que é diferente da sexualidade masculina é que o homem precisa que o pênis encha de sangue para que ele fique ereto e ele tenha que ficar concentrado para que ele não perca a ereção, então ele tem que ficar focado no sexo e para que ele não ejacule precocemente. Então também é importante esse cenário, que ele tenha ali a atenção ao sexo, a atenção ao momento sexual. Já nós, mulheres, apesar de precisarmos também de fluxo sanguíneo, a gente precisa de sangue na região do clitóris, então isso aqui tudo precisa ficar cheio de sangue, lá dentro, para que a gente tenha a sensibilidade genital. Apesar disso, a gente não precisa ficar tão concentrada no sexo, porque a gente não tem ereção. Você tem a ereção, mas ela não é visível. Então essa característica feminina da nossa ereção não ser visível aos olhos, só perceptível ao nosso prazer, faz com que nós, mulheres, às vezes estejamos no ato sexual prestando atenção em outra coisa, Eu costumo explicar muito isso aqui no consultório. Às vezes a mulher está na relação sexual, mas ela está prestando atenção numa mancha que está no teto, está preocupada com celulite, está preocupada com qualquer outra coisa, com a roupa que está na máquina de lavar para secar, mas não está prestando atenção na sexualidade no momento que ela está vivendo. Até falo muito com relação ao pompoarismo, que ele ajuda às vezes, as mulheres procuram o pompoarismo para dar prazer aos homens. E aí quando elas descobrem que o pompoarismo, em muitos casos, ele consegue fazer com que ela fique mais atenta ao corpo dela, faz com que ela perceba muito mais a sexualidade dela. Eu gosto muito de deixar claro o quanto essa atividade pode ser explorada nesse cenário, mas isso é um outro assunto. E aí, com relação ao nosso comportamento sexual, a gente tem essa parte, a gente não é treinada para pensar nele, a gente não pensa em sexo o tempo todo, a gente não foca no sexo na hora que a gente está fazendo. E do ponto de vista da física, da fisiologia do nosso corpo, a gente passa por fases diferentes na nossa sexualidade.
A gente tem o início da nossa vida sexual, onde a gente começa a nossa descoberta sexual e geralmente a gente tem uma série de expectativas e de medos na hora que a gente inicia a nossa jornada na intimidade com a nossa sexualidade. Depois a gente tem a fase reprodutiva em algumas mulheres, então assim, eu também sou mãe, então eu sei que durante a gestação a gente tem uma alteração da sensibilidade da sexualidade, o que não quer dizer que a mulher não tenha prazer nem desejo sexual na gestação. Sim, a mulher tem sexualidade, desejo sexual, até porque o sangue da região toda está mais aumentado, só que existem alterações de peso, mudança corporal, isso interfere muito para nós mulheres. Nós mulheres somos muito mais atentas às alterações do nosso corpo, até por padrões estéticos que são impostos pela nossa sociedade. A gente tem a fase de amamentação, a fase quando do puerpério, onde a gente está cuidando de uma criança e que não é só a amamentação, mas todo o período de uma infância de uma ou mais crianças faz com que a nossa sexualidade às vezes fique um pouco mais de lado e a gente mais voltada à nossa família, né? Todas essas expectativas que a gente coloca nesse momento. E também tem a questão da da perimenopausa, aquele momento que a gente vai mudando, né? Vai reduzindo os hormônios sexuais e a ausência desses hormônios sexuais que é a menopausa, propriamente dita. E que aí é que às vezes é a idade que a gente está mais disposta a fazer sexo do ponto de vista que assim, os filhos já estão criados, eu já estou com mais tempo, mais disponibilidade na minha vida e agora eu não tenho prazer sexual, nem desejo sexual. E aí a gente começa a se questionar com relação a isso. Bom, sexo é uma coisa extremamente importante, tá? As beta-endorfinas produzidas durante o nosso prazer sexual, elas ajudam a modular o nosso sono, a melhorar a nossa resposta inflamatória, a gente melhora o humor. Então é muito importante a gente ter essa atenção do tipo assim, caramba, não é só uma questão relacional, não é só para eu estar bem com a pessoa que eu escolhi, tá? Também está relacionado com a minha saúde. Quem tem uma vida sexual com prazer, a mulher, ela realmente, você percebe a diferença nela, na qualidade de vida que ela tem. Isso é muito importante. Então, até às vezes as pessoas fazem correlações de mulheres que estão apaixonadas, né? Como ela muda com relação a isso. Porque geralmente a mulher, quando ela está numa nova expectativa de relação, ou no momento da relação diferente, ela consegue ter mais atenção ao ato sexual, mais focada no ato sexual. E uma outra coisa, né? A questão da expectativa, ela está relacionada muito com a excitação genital, com esse aumento de fluxo sanguíneo da região genital. No nosso Instagram, no IGTV, procura lá no símbolozinho do IGTV, tem um vídeo sobre a melhora do fluxo sanguíneo genital. Né? Dicas simples, mas para esse vídeo aqui também não ficar tão extenso, dá uma olhada lá no IGTV do Instagram, que está com o meu nome agora, sobre a melhora do fluxo sanguíneo genital, o que você pode fazer para melhorar ele. Mas do ponto de vista de sexualidade, prazer feminino, são questões, né, comportamentais. A gente precisa melhorar as nossas emoções, as nossas atenções com relação ao ato sexual, estar mais presente, e para isso eu sempre recomendo aqui exercícios de atenção plena, exercícios de meditação focados na sexualidade, observar e conhecer a própria genitália, explorar a sua sensibilidade genital, quais são as áreas da sua genital aonde você gostaria que ela fosse estimulada. Então, para você conhecer ela, você tem que se tocar e perceber, e não necessariamente você precisa se masturbar, você não precisa chegar a um ato sexual sozinha, mas você pode simplesmente saber se você gosta que toque aqui, se você gosta que toque com mais pressão, com menos pressão, qual é a intensidade que você gosta de ser, que a sua genital seja explorada, e também estimular a sua cabeça a viver mais a sexualidade, a pensar mais na sexualidade. Existem exercícios que podem ser feitos desde pintura, escrever sobre sexo, né, ler contos sexuais. Então isso são coisas que podem ajudar a mulher a desenvolver a cabeça dela, ao cognitivo dela com relação à sexualidade e se focar mais nisso. E os exercícios para melhorar o fluxo sanguíneo genital também são importantes. Existem outras formas de melhorar o fluxo sanguíneo genital, né, que a ciência também descreve, recursos para isso, a gente já falou disso.
Eu vou falar novamente sobre eles, até porque vocês têm me pedido muito lá no direct do nosso Instagram, e eu vou falar um pouco mais sobre outros recursos para melhorar o fluxo sanguíneo genital. Mas por agora, eu quero que a gente saiba que o nosso prazer é diferente do prazer masculino, porque eles são mais treinados para pensar em sexo, mais focados em sexo. Eles não têm tantas flutuações hormonais quanto nós temos, então as nossas flutuações hormonais interferem no nosso prazer. O nosso comportamento de sexo pode ser errado, proibido para algumas pessoas, né? Pode trazer alguns prejuízos, também faz com que a gente tenha certo pé atrás com relação ao sexo. E o nosso fluxo sanguíneo genital reduzido, diminuído, ou abolido, em alguns casos, é muito importante para fazer com que a gente não tenha essa ereção interna que é do clitóris e a gente não tenha prazer sexual. Espero que tenha ficado claro. Falar de prazer sexual feminino daria pelo menos uns 10 vídeos no YouTube e a gente vai falar disso de outras formas, com outras riquezas de detalhes mais para frente, porque realmente o nosso prazer sexual tem que estar aí, né, no topo da nossa lista de desejos. Então um beijo enorme, muito obrigada porque assistiu até o finalzinho aqui desse vídeo e manda para mim aqui o seu recado, a sua queixa, a sua crítica, a sua sugestão, porque com essa informação é que a gente cresce e melhora a nossa divulgação de informações. Um beijo, até a próxima!